Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, oficialmente então, Pai do Senhor, pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Né? Estamos vindo aí de dias maravilhosos na presença do Senhor, né? Começamos com um retiro há uma semana e agora o nosso pré-encontro sábado, que foi uma bênção do Senhor. Né? Foi muito bom, né? Glória a Deus. Eu confesso que hoje eu tô meio, o corpo tá meio doendo, tô meio gripado também, tive que tomar um remédio ali agora há pouco, porque muita correria, né? Muita coisa para a gente resolver, para a gente fazer, mas valeu a pena, foi muito bom. Bom, semana passada nós não tivemos, né? E aí estamos retomando hoje. E hoje nós vamos começar a ver, então, pessoal, a aplicação da redenção. Tá? Até agora nós vimos a redenção em si, né? O ato de Cristo, a sua vida, a sua morte, né? E aí hoje nós vamos ver então realmente a começar a ver, né, a aplicação da redenção de Cristo nas nossas vidas, né? Como que funciona, como que se dá, né? Gente, o âncora pra mim desapareceu, voltou. Voltei, puf, passe mágica, apareci de novo, brincadeira. E bom, nós vamos então começar a ver agora realmente como que a redenção ela se aplica a nós, né? Porque quando a gente fala de redenção, nós temos muitos pontos a serem tratados, né? O primeiro, questões assim bem, talvez complexas e difíceis que dizem respeito às coisas que o Senhor já decretou lá na eternidade, né? E que depois elas se cumprem efetivamente na obra e na pessoa de Cristo, como nós já vimos, né? O que Cristo veio fazer, o que Cristo veio realizar. E aí depois tem uma aplicação na gente, ainda aqui, ainda nesse tempo, né? Nesse tempo que eu digo, é assim, na vida do homem aqui na Terra, né? Porque a obra da redenção mesmo, a consumação de todas as coisas, ela só vai se dar após o milênio, quando Cristo ele realmente vier e restaurar então toda a criação, né? A Bíblia diz assim que Cristo ele vai fazer o quê? Ele vai cumprir a consumação de todas as coisas. O plano de salvação está cumprido, mas a redenção como um todo ainda não. Então ele vai consumar a redenção como um todo após o milênio, como restaurando a criação. E aí quando ele fizer isso, então ele vai entregar todas as coisas na mão do Pai e vai dizer: Pai, a obra da redenção ela está aqui, está completa. Então nós vamos começar a ver as implicações disso hoje diretamente nas nossas vidas. Vou projetar para vocês. Vamos lá, deixa eu projetar para vocês.
Pessoal, antes de nós iniciarmos, efetivamente, eu queria pedir para vocês, para todos vocês abrirem a câmera de vocês por 1 minuto. Pode ser? Por favor. Todo mundo, vamos lá, pessoal. Abre a câmera aí, 1 minutinho. Franco, Só me dá 1 minuto, que eu trabalhei hoje de home, eu tô daquele jeito, toda bagunçada. mostra só o rosto, Edilene. É porque nós temos um projeto e eu vou precisar de uma imagem do nosso, uma palavra, e eu preciso do rostinho de vocês aparecendo aí. É 1 minutinho só. Isso, tá vendo? Vamos, pessoal, abre a câmera aí rapidão, tá faltando gente ainda. É só 1 minutinho. Quanto mais rápido vocês abrirem, mais rápido vocês fecham. Isso. Não, eu tiro a foto de vocês, Anco. Eu tiro a Segura... foto. Não pode ser foto, tem que ser vídeo. Segura isso, segura assim do jeito que tá, 1 minutinho, tá? Daqui 1 minutinho vocês podem fechar já, tá bom? Eu vou continuando enquanto isso, tá? Bom, vamos lá então. Aplicação da redenção, né? A aplicação da redenção, ela implica basicamente para as nossas vidas o perdão divino, a comunhão com Deus e a vida eterna, né? Então, por isso que ela é bem complexa, né? Porque ela envolve pontos que começaram na eternidade, pontos que têm um impacto direto nas nossas vidas aqui, né? No tempo, na cronologia em que nós vivemos, né? E que terão um desfecho na vida eterna, né? Em um tempo fora desse tempo cronológico que nós vivemos. Então, nós temos muitos pontos a serem tratados. Hoje nós vamos começar com eles, né? Então, olha só, a doutrina da redenção. Eu trouxe aqui, basicamente, uma definição para nós entendermos um pouquinho o que é, né? A gente já vem estudando, já vem falando muito sobre isso, mas só para a gente tentar fechar realmente aqui o que é, né? Diz assim: a doutrina da redenção diz respeito ao plano trinitário, ou seja, o que é o plano trinitário, né? Saiu um D a mais ali, vocês excluem, né? O plano trinitário é o plano feito pela Trindade. Lembra que nós vimos Efésios 1, de 4 a 13? O Pai, ele elabora o plano, o Filho cumpre o plano e o Espírito Santo aplica o plano nas nossas vidas, né? Então, diz respeito ao plano trinitário para resolver o problema da queda e os seus efeitos. Plano este que consiste no envio do Filho no poder do Espírito para nascer, viver, morrer, ressuscitar, ascender aos céus e retornar à terra para consumar a obra da salvação para sempre. Então, vocês estão vendo que o plano de salvação Jesus cumpriu, mas a obra de salvação ela não está totalmente cumprida ainda, tá, pessoal? Essa é uma definição de redenção do Jean Francesco, está naquele livro Reformulando o Discipulado, que eu já indiquei para vocês, tá? Se vocês quiserem fechar a câmera agora e se sentirem mais à vontade, podem fechar, tá? Muito obrigado. Então, olha só, né? O plano trinitário para resolver o problema da queda e os seus efeitos. Aqui, pessoal, tem um ponto muito importante, né? Porque assim, ó, o problema da queda e os seus efeitos. Por exemplo, assim, ó, quando eu digo que eu estou gripado, tem muita gente gripada nessa época do ano, né? Então, assim, eu tenho tosse, eu tenho espirro, eu tenho coriza, eu tenho dor no corpo, eu tenho dor de cabeça, eu tenho febre, né? Então, todas essas coisas são sintomas da gripe. Tudo o que nós vemos de mal no mundo são sintomas
de uma doença ou de um problema. Alguém sabe me dizer qual é esse problema? Tudo de mal que nós vemos no mundo são sintomas de um problema. Vamos ver se você Pecado. sabe. Oi? Pecado. O pecado. Bingo. Então, assim, todo mal que nós vemos, todo mal no homem, todo mal na criação, tudo aquilo de errado que nós vemos são sintomas ou são resultados do quê? Do pecado. E aí, pessoal, olha que coisa maravilhosa, porque quando Cristo veio a esta terra como homem para cumprir o plano de salvação e o seu povo não o aceitou, por quê? Porque eles estavam querendo que Jesus resolvesse sintomas e não o problema. Eles queriam que Jesus viesse para libertar Israel da opressão do Império Romano, que Jesus viesse como um rei poderoso, riquíssimo, né, para se assentar no trono de Davi e aí reinar com eles aqui e restaurar Israel. O que eles não entenderam foi que Jesus não veio tratar os sintomas, apesar de Jesus ter curado muita gente, porque Jesus se compadeceu, e isso também fazia parte do plano de salvação para mostrar que ele era o Messias, né? Mas Jesus veio tratar o quê? Jesus veio tratar a causa, que era o quê? Que era o pecado, né? Então, a doutrina da redenção, ela diz respeito ao quê? A obra de salvação como, né? E aí, né? Quando a gente fala de obra de salvação, do que é que nós precisamos ser salvos? Nós precisamos ser salvos dos nossos pecados e das suas consequências. Né? Por quê? Porque quando eu trato o pecado, teoricamente, eu trato a consequência dele. Só que tem um porém. Né? Por quê? Porque nós ainda vivemos as consequências dos pecados. Né? Olha que coisa interessante, um outro ponto aqui para nós pensarmos e nós refletirmos. Porque quando nós pecamos, e isso todas as vezes que nós pecamos, tem uma consequência do pecado nas nossas vidas. Né? Nós estamos em Cristo Jesus. O Senhor perdoa os nossos pecados. Então, nós não vivemos mais aqui e agora a condenação do pecado, mas as suas consequências nós ainda vivemos. Né? Então, por exemplo, um homem que trai a sua esposa, ele pede perdão para Deus e Deus perdoa? Perdoa. Ele pede perdão para a esposa, e a esposa perdoa? Perdoa. Mas ela diz assim, ó, eu te perdoo, mas eu não quero mais seguir no casamento com você. Então, o que acontece? Ele recebeu perdão? Recebeu. A culpa daquele pecado, ou a condenação daquele pecado, não está mais sobre ele, mas tem uma consequência. O casamento dele se acaba. Tá? Quando é que nós ficaremos plenamente livres da consequência do pecado? Quando Cristo consumar a obra da redenção. Né? Vejam bem, pessoal, que há uma diferença aqui entre, apesar de redenção e salvação serem usados como sinônimos, como termos intercambiáveis, né? Quando a gente fala do o plano de salvação é uma coisa, a obra da salvação ou a obra da redenção, ela é outra coisa, né? O plano de salvação está dentro da obra, porque faz parte da obra da salvação cumprir o plano de redenção ou o plano de salvação. Né? Então, assim, quando que nós ficaremos livres da consequência dos pecados? Quando nós estivermos realmente em um corpo glorificado, quando a criação tiver sido restaurada, quando a obra da redenção tiver sido plenamente consumada. Né? Então, olha só, quando nós somos salvos dos nossos pecados, primeiro, nós deixamos de estar debaixo da ira justa de Deus. Né? Deus se ira. A palavra do Senhor diz que Deus se ira. E Deus se ira contra quem? Deus se ira contra aquele que peca. Né? E a ira do Senhor, ela é justa. Né? Por quê? Porque Deus é santo. Né? E todo pecado, ele fere a natureza santa de Deus. Né?
E Deus, ele tem uma ira sobre esse pecado. O pecador que peca recebe essa ira. Quando Cristo está na cruz do Calvário, Cristo toma sobre si esta ira, né? O cálice da ira de Deus. Ele bebeu o cálice da ira de Deus quando ele se entregou na cruz pelos nossos pecados. Por isso que hoje, salvo dos nossos pecados e, consequentemente, das suas consequências, né, nós somos salvos também o quê? Da ira justa de Deus. Né? O outro ponto, nós somos salvos do quê? Da morte física, espiritual e eterna. Né? A morte física, por quê? A morte física, um dia, ela será completamente extirpada de nós. Quando nós estivermos em um corpo glorificado, nós não sofreremos mais a morte física. Né? A morte é espiritual, por quê? Porque hoje nós temos comunhão com Deus. Quando a Bíblia fala de mortos espirituais, são aqueles que não têm comunhão com o Senhor. Né? E a morte eterna, por quê? Porque nós viveremos eternamente com o Senhor. Tá? Então nós seremos livres também da morte física, da morte espiritual, da morte eterna. E do domínio dos poderes espirituais das trevas. Né? Muita coisa que nós vemos hoje, pessoal, é influência do poder das trevas sobre as pessoas. Muita coisa hoje, né? Inclusive nós mesmos, pessoal. Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos em santidade, andando com o Senhor, nós podemos estar debaixo de poderes espirituais das trevas, né? Porque tudo que o diabo quer é tirar o crente da igreja. Tudo que ele quer. Quem está no mundo já está fazendo as coisas erradas. E é lógico que ele vai lá, ele usa essas pessoas, né, para fins malignos, para fins ruins e tal. Mas tudo que ele quer é nos tirar da presença do Senhor e nos levar para longe de Deus. É isso que ele quer. Né? E aí, assim, ó, por que que Deus quer nos salvar? Né? O que é que motivou Deus para nos salvar? Né? Acho que eu já até falei isso em um outro encontro nosso. Quando Deus olha para nós, perdidos nos nossos pecados, quando ele olhou para Adão e Eva, vamos voltar lá no Gênesis. Quando ele olha do céu para Adão e Eva, e ele não só viu, mas ele sabia que Adão e Eva pecariam. Né? Deus poderia ter pensado assim: bom, o homem me desobedeceu, o homem fez aquilo que eu disse para que ele não fizesse, e agora o homem está lá, agora perdido no seu pecado, andando a passos largos à condenação do seu pecado. Então eu vou fazer o seguinte: o homem que se vire. Né? Eu dei tudo para ele, eu fiz tudo bom, eu coloquei ele em um lugar bom, eu mesmo me relacionava com ele, eu andava com ele, e ele escolheu estar longe de mim, escolheu me desobedecer, escolheu fazer aquilo que eu disse para que ele não fizesse. Né? Então, quer saber? Eu vou deixar o homem para lá. E Deus poderia fazer isso? Poderia. Ele tinha todo o direito de fazer isso. Mas foi isso que Deus fez? Não, não foi isso que Deus fez. Né? Em Gênesis capítulo 3, quando Deus desce do céu ao encontro de Adão, ele não estava indo ao encontro de Adão para condenar Adão, mas ele estava indo ao encontro de Adão para salvar Adão. Quando Deus desce do céu e vai ao encontro de Adão e chama por Adão, Adão, onde tu estás? Né? O Senhor não estava ali lançando na face de Adão e Eva o pecado deles para humilhar eles. Deus não estava jogando na cara deles o pecado deles para humilhar eles. Não. Quando Deus desceu ali atrás deles, o Senhor estava mostrando para eles que eles estavam errados, para que eles pudessem reconhecer o seu erro. E aí pedir perdão a Deus e obter em Deus o perdão. Por quê? Porque Deus foi ali mostrar para eles o que? O plano de salvação. Né? O Senhor olha para Adão e diz: Adão, o que foi que você fez? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu,
me deu do fruto e eu comi do fruto. Eva, o que foi que você fez? Ah, Senhor, a serpente me enganou e eu comi do fruto. Né? Aí o Senhor olhou para a serpente e falou para ela assim: olha, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre o fruto do seu ventre e o fruto do ventre da mulher. Né? Você vai picar ou você vai morder o calcanhar do fruto da mulher, mas o fruto da mulher vai esmagar a sua cabeça. Isso é o que nós chamamos de proto-evangelho. Né? O evangelho ele estava encapsulado ali nessa promessa que Deus fez, que Deus foi mostrar para o homem que tinha uma solução para o erro dele, para o pecado dele. E o que foi que motivou Deus a fazer isso, pessoal? A única motivação que Deus tem para nos salvar é o seu amor, cheio de compaixão e graça. Porque Deus nos ama, ele fez isso. Porque ele nos ama, ele não nos abandonou e ele não nos abandona hoje. Porque Deus sabe que a gente vai continuar pecando, que a gente vai continuar errando. E isso não é motivo para nós darmos lugar ao nosso pecado, tá? Isso não é motivo para a gente falar, eu sou assim mesmo, eu vou continuar errando e pecando, então tudo bem. Não, a gente tem que lutar contra o nosso pecado. Tá? Mas saiba disso, que se você pecar, Deus não te abandona, porque Ele te ama. Em Deus nós temos perdão para os nossos pecados, em Deus nós temos solução para as nossas vidas. Né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Efésios 2,5, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Então Deus nos ama, sente compaixão de nós e derrama sobre nós o que? O seu favor imerecido, a sua graça. Né? Foi isso que motivou a Deus a querer nos salvar, o seu amor. Né? Deus não lança fora a sua obra assim de qualquer jeito. Né? O Senhor não é aquele que ele faz uma obra e ele pega aquela obra que ele fez e ele simplesmente olha e fala assim: não ficou bom, eu vou desprezar. Não. A Bíblia nos diz que tudo que o Senhor faz é bom. Tudo. E se tudo aquilo que ele faz é bom, ele não despreza aquilo que ele faz. Ele não descarta de qualquer jeito. Ele não descarta no primeiro erro, no primeiro pecado, na primeira escorregada. Não. O Senhor é aquele que, como diz Jeremias, né? Ele é o oleiro que ele pega o vaso que ele está fazendo, o vaso que se quebrou na mão dele, isso é muito importante, né? Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro, tá? É um pronome reflexivo, a ação recai sobre ele mesmo, então o vaso se quebra. Como que a gente se quebra? Com as nossas escolhas erradas, com os nossos pecados, com os nossos pensamentos errados, com os nossos atos errados. Né? O oleiro, ele pega aquele vaso que se quebrou e ele não joga fora, não. O que ele faz um vaso novo. Né? Claro, para fazer um vaso novo, aí ele tem que amassar o barro, e tem toda uma questão aí do Senhor trabalhar novamente nas nossas vidas e tal. Mas ele não despreza, ele não lança fora, ele faz de novo. Por quê? Porque tudo que o Senhor faz é bom. Por quê? Porque ele nos ama. E o seu amor é o quê? É incondicional. Né? Ou seja, não depende de nós. Né? Não há nada, parece clichê falar isso, mas assim, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais e também não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele te ama com um amor eterno, como diz Jeremias, né? Com um amor eterno eu te amei. E o amor dele é o quê? É incondicional. O que acontece é que tem filhos que têm mais intimidade com o pai. Então, uns filhos têm mais intimidade com o pai do que outros. E aí, aqueles que têm mais intimidade e estão mais próximos do pai,
recebem mais o quê? Recebem mais bênçãos dele, né? Mas isso não quer dizer que Deus ama mais o outro do que eu. O amor dele é igual para nós. Bom, e quem é capaz de nos salvar, então? O Salvador precisa ter dois principais requisitos: ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Né? Nós vimos isso quando nós estudamos a pessoa de Cristo. Né? Que Cristo, ele era o quê? Ele era verdadeiramente Deus e ele era também verdadeiramente homem. Né? Por quê? Porque como verdadeiramente homem, ele precisava ser verdadeiramente santo, livre de pecado, para poder resgatar o quê? Pecadores. Hebreus 2,17. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Né? Então, assim, ele precisava ser o que? Ele precisava ser verdadeiramente Deus e precisava ser verdadeiramente homem. Né? Todos os homens nascidos após a queda nasceram debaixo do pecado, nasceram em pecado, por isso eles não poderiam ser verdadeiramente santos, livres de pecado, para se oferecer como sacrifício. Olha que coisa interessante, porque o sacerdote oferecia sacrifícios a Deus para o perdão dos pecados do povo, né? Hebreus vai dizer para nós que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não retiravam o pecado, mas eles encobriam o pecado e aplacavam temporariamente a ira de Deus que estava sobre o pecado. Somente Cristo, como Deus e como homem livre de pecado, santo e justo, ele poderia não oferecer somente um único pecado, mas se oferecer um único pecado não, oferecer um único sacrifício, mas se oferecer como um sacrifício. Um sacrifício que perfeito, um sacrifício santo, um sacrifício justo. E porque era perfeito, santo e justo, não precisava ser repetido. Foi feito uma única vez, para aí sim perdoar os pecados, retirar os pecados e tirar a ira de Deus que estava sobre o pecado. Então, era necessário que Cristo fosse assim. Né? Portanto, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito de Deus. E unigênito aqui, pessoal, quer dizer assim, gerado segundo a mesma natureza, a mesma essência, tá? Cristo não foi criado, Cristo foi gerado na mesma essência, na mesma natureza de Deus. Ele encarnou-se como homem em um nascimento virginal pela obra do Espírito Santo. O nascimento virginal, é uma doutrina inegociável das Escrituras. Aqui tem um ponto importante para nós pensarmos. Porque quando a gente fala do nascimento virginal de Cristo, as pessoas associam isso a uma certa santidade de Maria. Né? Então, os católicos vão dizer assim: Nossa Senhora não tinha. A Nossa Senhora, sim, a senhora deles, tá, pessoal? Maria não tinha pecados. Por isso que ela pôde gerar o Salvador. Não. Calma aí, pessoal. O fato de Jesus nascer sem pecado não foi por causa da santidade de Maria. Maria era uma pecadora, assim como todos os outros homens. O fato de Jesus nascer sem pecado foi porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Maria não teve relação sexual com José para engravidar de Jesus. Não. Jesus foi gerado no ventre dela pelo Espírito Santo. E o nascimento virginal, quando diz assim, nascimento virginal, não diz respeito a Maria, diz respeito a Jesus. O nascimento virginal de Jesus é uma doutrina fundamental e inegociável das Escrituras. A gente não pode negar e não deve negar, porque era necessário que ele nascesse assim, para se oferecer por nós. O nascimento virginal de Jesus por obra do Espírito Santo é uma necessidade. Entendeu?
Tinha que ser assim, pessoal. Pessoal, Deus fez o que tinha que fazer. Né? O Senhor, ele não faz nem mais, e o Senhor nem, não faz menos. O Senhor faz o que tem que ser feito. Né? Quando a gente constrói alguma coisa, às vezes a gente olha para a obra terminada e a gente fala assim, eu poderia ter feito menos, acho que não precisava de tudo isso, né? Ou a gente olha e fala assim, puxa, eu poderia ter feito mais, né? Eu não fiz, talvez, tudo aquilo que precisasse ser feito, né? Não, o nosso Deus não. Ele não faz nem de menos e nem de mais, ele faz exatamente aquilo que precisa. Portanto, se Deus está fazendo alguma coisa na sua vida, que você olha e fala assim, Senhor, está faltando ainda. O Senhor foi, assim, muito mais. Saiba de uma coisa, o Senhor não faz nem mais nem menos. Talvez aos nossos olhos, sim, mas para ele não. Ele fez exatamente aquilo que ele precisava fazer segundo o propósito dele nas nossas vidas. Tá? Já virou devocional. Aí, ó, o pessoal do grupo de estudos homiléticos, anota isso, dá uma pregação. Tá bom? Vamos lá. Então, ó, não haveria a possibilidade de Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo, sem que fosse por intermédio do quê? De um milagre. Por isso, o nascimento virginal de Cristo. Quando disse, quando aponta para Cristo e não para Maria. Quando aponta para o Espírito Santo e não para Maria. Quer dizer que é um milagre. Tá? Operado por quem? Por Deus. Por quê? Porque Deus fez aquilo. Exatamente aquilo que ele precisava fazer. Para quê? Para nos salvar. E aí, pessoal, o que foi que o Redentor fez para nos salvar depois de ter nascido? Né? Depois de ter nascido, primeiro, ele teve uma vida obediente. Tá? Então, em tudo, Cristo obedeceu. Em tudo, em todas as coisas, Cristo sempre obedeceu. E agora, a vida de obediência que Cristo viveu, ela é imputada em nós. Né? Quando Deus olha para nós agora, Deus não vê a nossa desobediência. Ele vê a obediência de Cristo imputada a nós. Cristo obedeceu em tudo, em todas as coisas. Ele não errou, ele não pecou, ele não desobedeceu em absolutamente nada. A morte vicária por quê? Porque a morte de Cristo agora, ela tira os nossos pecados, ela perdoa os nossos pecados, ela tira de sobre nós a ira de Deus que estava destinada aos pecadores. Uma ressurreição triunfante por quê? Porque na ressurreição nós vencemos o quê? Nós vencemos o pecado. Quando ressuscitarmos com Cristo, a ressurreição de Cristo, isso nós vimos no nosso último encontro, né? Nós vimos a ressurreição e a ascensão. Por que a ressurreição e a ascensão dele são tão importantes para nós, né? Assim como a sua vida obediente e a morte vicária também nós vimos no outro encontro, né? A ressurreição triunfante, ela vai mostrar que Cristo não tinha pecados e, portanto, o pecado não teve poder de aprisionar a Cristo. Todos aqueles que morrem em pecado, o pecado os aprisiona. Né? Quando Cristo morre e ele não tem pecados, então, quando a gente fala que Cristo morreu, pessoal, é o Cristo homem, tá? O Cristo Deus não pode morrer. É impossível que ele morra. Então, quando Cristo morre, a morte não pode aprisioná-lo porque ele não tem pecados. Então, o que ele faz? Deus o ressuscita dos mortos, né? Cristo volta à vida agora em um corpo glorificado para o quê? Como sinal do quê? Como sinal de que ele venceu a morte. Por isso que é uma ressurreição triunfante. Ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre a morte. E agora nós, que estamos em Cristo Jesus, também um dia ressuscitaremos com ele, também em corpo glorificado, em uma ressurreição que também triunfante. Porque a morte agora não tem mais poder sobre nós, porque os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Tá? E uma ascensão gloriosa. Por quê? Porque ele vai ascender aos céus e nós com ele também ascenderemos aos céus em um corpo
glorificado. E quais são as implicações, então, da doutrina da redenção? E aí, pessoal, a partir da semana que vem, nós vamos começar a estudar esses pontos com um pouco mais de detalhes, tá? Mas, primeiro, nós temos uma união com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Quando nós declaramos a nossa fé em Cristo e nós o confessamos como Senhor e Salvador, nós somos unidos a Cristo. Na oração sacerdotal em João 17, Jesus fala, né, Pai, assim como o Senhor e eu somos um, assim eles agora são um comigo. Então nós estamos unidos a Cristo. Tá? A justificação, nós somos agora o quê? Justificados. E aí, como Romanos diz, né? Justificados agora por Cristo, nós temos o quê? Paz com Deus. A ira do Senhor destinada aos pecadores não está mais sobre nós, né? Adoção, nós somos o quê? Adotados como filhos de Deus. Né? Paulo escreve em Romanos e diz, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para estardes outra vez debaixo do pecado, ou debaixo da lei, mas agora vocês receberam o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Né? Então nós somos adotados, nós somos agora filhos de Deus. A santificação. A santificação é o processo pelo qual o Senhor agora vem nos santificando, vem tirando das nossas vidas não só o pecado, mas também as consequências do pecado, até que cheguemos ao ponto da santificação plena. Quando é que vamos atingir a santificação plena? Quando ressuscitarmos com Cristo. A santificação plena a gente não atinge enquanto estivermos vivos aqui neste mundo. E a glorificação. Né? Por quê? Porque um dia nós vamos ser glorificados no sentido de que receberemos um corpo glorificado, né? E reinaremos com Cristo. Né? Estaremos com Ele eternamente na glória, para viver ali sem nenhuma influência do pecado, sem nenhum tipo de poder maligno, poder das trevas. Né? Será a glorificação. Nós viveremos ali diante da glória do Senhor, eternamente. Certo, pessoal? Então, esse foi um pouquinho das implicações, de maneira bem sucinta, bem rápida, objetiva, que nós vamos começar a ver desses pontos semana que vem, tá? Mas isso foi aquilo que a doutrina, as implicações da doutrina da redenção para nós. Tá? Por isso que é tão importante, pessoal, a gente estudar essas coisas, a gente conhecer essas coisas. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação que quer ser feita? Alguma coisa? Diga, Lê, pode abrir o microfone, pode falar. Tá me ouvindo aí, Anderson? Tô sim. Aquela parte que você falou dos salvos, né? Eu entendo assim que o inimigo está mais interessado em que você se perca dentro do meio dos crentes, entendeu? Do que você se desviar e ir embora da igreja, né? Porque ele sabendo que você foi embora, ele mudou a tática dele, sabendo que você foi embora, você pode se arrepender e voltar. E hoje não, o inimigo ele mudou a tática, né? Ele tá mais querendo que você ele tenta te confundir, né, dentro da casa do Senhor, fazendo que você se perca, né, que para ele é muito mais fácil. Nós temos dois exemplos, tem Emineu e Alexandre, né, e tem os filhos de Eli. Porque quando eu me perco dentro da igreja ali, eu posso influenciar as pessoas, né? Tem isso aí também, né? Porque se eu. Mas olha só. Ou vida dupla também, né? A pessoa anda com vida dupla também. Então, mas, ali, quem está desviado na igreja tem vida dupla, não tem jeito. Quer dizer, não tem vida dupla, ele tem uma aparente santidade. Porque, assim, como eu já falei para vocês, pessoal, ser crente na igreja, levantar a mão, dar glória a Deus, falar aleluia, cantar um hino, é fácil. O difícil é ser crente fora da igreja. Né? E, assim,
A pessoa fala assim, puxa, saiu da igreja, desviou. Não, já estava desviada dentro da igreja. O último passo do afastamento da pessoa é parar de ir à igreja. As pessoas, elas desviam, elas se afastam de Cristo dentro da igreja. Quando elas deixam de ir à igreja, é porque elas já se afastaram de Cristo. E aí tem aquele papo assim, mas a gente teve uma onda muito forte aí 2010 até 2020, talvez, dos desigrejados, né? Que aí eles falavam assim, não, eu não frequento igreja, mas eu tenho a minha comunhão com Deus. Pessoal, mentira. Não, aí entra o calvinismo, né? Não, não é nem calvinismo, né? Sabe por que eu falo? Eu falo muito do meu pai. Meu pai, ele, como meu pai era presbiteriano, visitava a igreja de vez em quando, né? E eu falava, pai, você tem que estar constante servindo ao Senhor, não pode estar indo de vez em quando, mas assim, tem uma lei do calvinismo que você já está salvo sabendo que você crê. E Não, então, meu pai acreditava, minha família até hoje é assim. tá, Veja, eu então, não sou assim. certo, então, vamos lá. Isso não é uma doutrina do calvinismo. O calvinismo não prega isso. Isso é uma interpretação errada do calvinismo que as pessoas muitas vezes têm pelo fato do quinto ponto da tulipe calvinista, que é a perseverança dos santos. A gente precisa ser também, pessoal, verdadeiros com aquilo que a gente não segue. Né? Eu não sou calvinista, mas nem por isso eu vou falar que isso é um problema do calvinismo. Não, o calvinismo não prega isso. Né? Uma vez salvo, sempre salvo, não é tanto uma doutrina do calvinismo, vem de uma interpretação errada das pessoas que seguem o calvinismo. Tá? O calvinismo diz que aquele que é salvo, ele está em comunhão com os santos e ele persevera na fé. E é justamente isso. Quando a pessoa fala assim, eu tenho comunhão com Deus na minha casa, eu não preciso ir à igreja, ela está desligada do corpo. Fora do corpo não há vida. Por quê? Porque fora do corpo você não está ligado à cabeça. Quem é a cabeça do corpo? É Cristo. É Cristo que nos dá vida, é Cristo que nos fortalece. Tá? E outra coisa, o evangelho se manifesta em comunidade. Eu não vivo um evangelho sozinho na minha casa. Isso não existe, não dá para viver. O evangelho vive em comunidade. Por quê? Porque quando Deus. E isso é fundamental para o pentecostalismo. Quando Deus nos dá dons para o quê? Para a edificação do corpo. Que é o quê? Que é a igreja. E quando eu falo igreja aqui, pessoal, não estou falando de instituição, eu estou falando da comunhão dos santos, certo? Só que eu só tenho comunhão com os santos se eu estiver onde? Aí sim, na igreja. Certo? Mais alguma coisa, pessoal? Alguma colocação, alguma pergunta? Não? Podemos encerrar então? E eu peço desculpa para vocês por ser bem sucinto. Hoje a minha garganta já tá ruim. Eu falei para vocês que eu acordei meio gripado hoje, né? A garganta já tá doendo já, de ficar falando bastante, tá? Aí semana que vem a gente retorna então, para ver aqueles pontos explicadinhos, os pontos e tal, e a gente começa a estudar. Pessoal, depois eu queria ver com vocês, porque a gente já está quase chegando já nessa primeira fase do Crescendo na Palavra, que é a parte das doutrinas fundamentais da nossa fé. Quando nós encerrarmos essa parte, eu queria ver para vocês, para nós iniciarmos o estudo dos livros bíblicos mesmo em si. E aí eu estava pensando em estudar com vocês Hebreus. Tá? Né? Estou pensando em estudar Hebreus com vocês, tá bom? Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um estudo mesmo, capítulo por capítulo, contexto histórico, contexto teológico, todas essas coisas, tá? Eu não tenho ainda o cronograma certinho, mas vou ver se logo, logo eu passo para vocês, tá bom? Então, quando nós terminarmos esses estudos sobre as doutrinas fundamentais, os pilares da fé, nós entramos realmente aí nos estudos dos livros, tá? E Hebreus, por quê?
porque Hebreus é o livro do Novo Testamento que mais usa o Antigo Testamento. Então vai ser fundamental para nós entendermos muita coisa sobre sacrifício, sabe? Sobre os três ofícios de Cristo, Cristo como sacerdote, Cristo como rei, Cristo como profeta. Vai ser bem legal, tá bom? Vamos orar, pessoal, para nós encerrarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te glorificar, te adorar, te exaltar, Senhor. Bendizer o teu santo nome, Senhor Deus, e te agradecer por este momento em que estivemos aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Agora nos dá sabedoria para colocarmos em prática tudo aquilo que nós estudamos aqui, Senhor Deus, e que a tua palavra seja escrita com letras de fogo e de ouro nas tábuas dos nossos corações. Dá-nos uma noite de sono, uma noite de descanso, abençoada na tua presença, Pai, que possamos ter uma semana, Senhor, de vitória diante de ti. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, beijo no coração de vocês, até semana que vem e fiquem com Deus. Tchau. Pai, Senhor, gente. Pai, Senhor, gente. A Ei, paz, Deus tchau. abençoe.